Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Lembre-se que você pode assistir o Antenados na Geral de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv. No programa de hoje vai ser muito interessante. Nós vamos falar um pouco sobre Jesus. Vamos tentar entender qual foi o impacto que Jesus teve no tempo dele e vamos trazer para os dias de hoje. Qual o impacto que a igreja evangélica, que representa Jesus, nós somos o corpo de Cristo, tem hoje? Nós somos semelhantes a Jesus? Nós causamos a mesma impressão que Jesus causava? Qual a imagem que a igreja evangélica tem para a sociedade e qual a imagem que pastores, líderes e os crentes têm da própria igreja evangélica? Vamos tentar entender se nós somos bons espelhos, bons seguidores de Jesus. Claro, muita gente levanta. Se Jesus fosse viver nos tempos de hoje, como é que seria? Ele gostaria da igreja evangélica? Primeiro, a gente tem que entender que não existiria a igreja evangélica, né? A igreja cristã, porque Cristo não tinha vindo ainda. Porém, será interessante a gente entender se tivemos, enfim, Jesus hoje conosco, pensando, ele olhava para a igreja e ele, poxa, como é que em 2000 anos se tornou isso, ou, poxa, em 2000 anos manteve a essência, está pregando o cristianismo, está sendo igual eu fui há 2000 anos atrás. Nós vamos tentar entender, fazer perguntas subjetivas, mas conversar e debater um pouco sobre qual é o exemplo e o legado da igreja evangélica dos dias de hoje. De fato, quando pessoas olham e falam, tem Jesus nisso, tem Cristo nisso, ou não tem? Nós vamos debater sobre tudo isso no Antenados na Geral. Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor-presidente da Assembleia de Deus, Ministério Internacional Europa Brasil. Ele é teólogo e conferencista internacional, pastor Amadeu Vieira. Pastor Amadeu, bem-vindo ao Antenados na Geral. André, é um prazerzão poder estar aqui mais uma vez cooperando com a Rede Boas Novas de Televisão. E o tema é maravilhoso e a gente tem uma proposta muito boa aí para todos aqueles que estão antenados na geral. E é bom ter o pastor hoje conosco, o pastor Amadeu, porque querendo ou não, eu sigo ele nas redes sociais também e tudo mais. Ele viaja muito, vai muito para a Europa, tem um trabalho muito forte, já trabalhou lá e morou por muito tempo. E eu vi que você recentemente foi. Vai ser interessante também a gente entender isso, porque às vezes a imagem de Jesus Cristo ou de igreja evangélica no Brasil é uma coisa. Você vai para a Europa, não sei, seja talvez totalmente diferente. Nós vamos também conversar sobre não só a imagem da igreja evangélica no Brasil, mas como às vezes o mundo enxerga a igreja, o evangelho de Cristo. Também para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor da Assembleia de Deus Europa Brasil, em Itaboraí, pastor Edmar. Edmar, pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito prazer estar aqui com os meus amigos para poder falar sobre Cristo, falar sobre Jesus. E Deus tem nos dado essa oportunidade. Eu tenho também como meu pastor que está aqui, participar dessa proposta, um prazer em participar dessa proposta com vocês. Não é tão difícil, né? Falar sobre Cristo. Os pastores todo dia estão falando sobre ele para as pessoas. Hoje a gente está falando na televisão. Mas a ideia do Cristo, como é a mente do Cristo, o coração do Cristo, o pensamento do Cristo, é a proposta para esse tempo que nós estamos vivendo, que é 2013, né? É muito diferente daquilo de quando ele começou a pregar a sua palavra. Vai ser interessante. Ele falou de mente, coração e proposta. Será que a mente, coração e proposta de Cristo é a mente, coração e proposta da igreja de Cristo hoje? Vamos também falar sobre isso com ele, que é pastor da igreja cristã, da Aliança na Freguesia, pastor Flávio França. Pastor Flávio, bem-vindo ao Antenados na Geral. Ok, obrigado, André, pelo convite. Aqui a emissora, né? Os nossos telespectadores aí, os nossos debatedores aqui, que eu tive o prazer de conhecer, que seja aqui um programa que nós todos saímos edificados aqui. Eu quero, acima de tudo, aproveitar o conhecimento dos irmãos aqui para acrescentar o meu, que seja bom para todos nós e para quem está nos ouvindo e nos vendo também pela TV. Pastor Flávio, seja bem-vindo ao Antenados na Geral. Olha, durante o programa você pode interagir, perguntar, tirar uma curiosidade conosco. Hoje nós vamos colocar aqui embaixo na tela os contatos para você interagir com o Antenados na Geral, mandar uma pergunta pelas redes sociais, por e-mail, Facebook, Twitter e tudo, e tirar a sua dúvida. E lembrando que um dia depois, 24 horas depois de você assistir na televisão, esse programa estará disponível na internet, no site www.boasnovas.tv e no aplicativo da Rede Boas Novas para você assistir, aprender quando você quiser e onde você estiver. Pastores, nós vamos ter hoje um desafio muito interessante de tentar entender se essa
esse passar do tempo se mudou o coração, a proposta, a visão de que Cristo tinha para a sua igreja e o que a igreja realmente é hoje. Mas antes da gente falar isso, muitas pessoas levantam essa pergunta: poxa, como é que seria? Eu gostaria primeiro da gente abordar quem vai para a igreja, escola dominical principalmente, aprende muito sobre uma palavrinha muito interessante, que é uma frase sobre plenitude dos tempos. É uma coisa que você que não vai para a escola dominical, comece aí, que é muito bom, é lá que você aprende esse tipo de coisa. Onde nós entendemos como Deus trabalhou a sociedade, o tempo, os reinados, as pessoas, para preparar, vamos dizer assim, um cenário perfeito para a vinda do seu Filho. Naquele momento, Jesus, para que hoje tivesse o impacto que nós temos hoje, tinha que vir naquele momento, né? No começo do Império Romano, construindo estradas, perseguição, aí o pessoal se espalhou e levou o evangelho para todos os lugares, que é algo muito interessante, que quando eu paro para perceber, eu já conversei sobre alguns pastores sobre a plenitude dos tempos, eu até falo, será que a gente está vivendo a segunda plenitude dos tempos? Hoje não são mais estradas, hoje nós somos, vamos dizer assim, tecnologias. Hoje uma pessoa vai, bota um vídeo desse aqui da Boas Novas, qualquer pessoa do mundo pode assistir isso que nós estamos falando aqui. Vocês acreditam que hoje, de fato, nós vivemos um segundo momento muito propício à divulgação do Evangelho, mas, ao mesmo tempo, como Jesus sofreu perseguições e zombarias, nós estamos também suscetíveis. Estamos vivendo, talvez, uma segunda plenitude dos tempos por causa da tecnologia, e a igreja precisa se posicionar para levar a mensagem certa? Eu creio, desculpa, pastor, eu creio que sim. Muitos sinais as pessoas gostam de levantar com relação a uma segunda vinda de Jesus e sinais na natureza. Eu acho eles, respeitando essa opinião, todos esses sinais questionáveis. Sim. Agora, tem um que para mim é muito claro, e você, de certa forma, abordou ele, que está no livro de Daniel, que é o aumento do saber. Se a gente pensar assim a vida dos nossos bisavós, ele não era uma vida muito diferente da época de Cristo, né? O meio de transporte era cavalo, era carroça, era aquela vida assim meio que rural, principalmente aqui no nosso país, né? Agora, o século XX foi um século ímpar na história da humanidade, porque a velocidade com que os fatos se sucederam, né, e o aumento do conhecimento humano, ele foi de uma forma extraordinária. E o século XXI está sendo assim, porque nós estamos dobrando o nível de informação a cada 10 anos. É isso aí. E eu e o pastor Edmar, a gente conversava lá fora, como as coisas mudaram nos últimos 10 anos. Mas o processo de mudança, ele é tão veloz que a gente não se apercebe dele, de como nós éramos há 10 anos e como nós somos hoje, né? Então, nesse sentido, eu concordo que pode estar havendo uma aproximação dessa plenitude dos tempos, que lembra de alguma forma a primeira vinda de Cristo, né? Você abordou a questão do Império Romano, que havia toda uma convergência, tanto histórico, cultural, para que Jesus viesse naquele momento. Mas, acima de tudo, eu vejo lá na primeira vinda uma questão também de uma convergência espiritual. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que o Senhor está trazendo de volta aquilo que foi lançado longe. Se nós lermos lá em Efésios, capítulo 1, versículo 10, você vai ver o processo de reconciliação de Deus, não só com o homem, mas com o universo como um todo. Porque o pecado lançou tudo para longe. E Cristo está trazendo tudo de volta, tudo voltando para perto, e tem aí a ver com essa plenitude que você está falando. Se nós olharmos o processo histórico lá atrás, né, e a gente vê isso pela Torre de Babel, quando os homens não se entendem mais e se espalham, né, pelo mundo afora, a gente vê essa aproximação de forma que Deus vai trazendo as consciências dos homens de volta e concentrando na pessoa de Cristo. E como que isso se dá? Quando o homem se distancia de Deus, ele tem que colocar algo no lugar de Deus. E ele cria um mito. O mito é um processo de explicação dos fenômenos que nos cercam sem Deus, né? Aí você estuda a mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia nórdica, né? Porque o sujeito não entende como é que está tendo uma seca que está destruindo tudo, de repente vem uma chuva que arrasa tudo aquilo que a seca não destruiu. Isso tem que ter uma explicação. E você explica através do mito. Então, o mito é uma tentativa de explicação dos fenômenos, tanto internos quanto externos do homem, sem Deus.
sem aquela divindade criadora de todas as coisas. E você vê que Deus começa a tocar nos homens, e lá pelo século 6 a.C., através primeiro de Tales de Mileto, que é chamado pai da filosofia, é um pré-socrático, né? Que entende que esses fenômenos não se explicam pelos mitos, mas se explica por algo de concreto. E Tales, ele traz a ideia que tudo é água, né? Ele estava errado do ponto de vista científico, mas certo em ver que aqueles fenômenos não se explicavam por supostas divindades, mas tinham uma explicação com bases concretas e científicas, embora ele estivesse errado, porque nem tudo é água. E os outros filósofos pré-socráticos diziam assim, olha, tudo é fogo, tudo é sólido, e são tentativas de explicação e trazendo o homem para uma realidade científica que vai fazer com que os mitos sejam abandonados, voltando para aquele princípio inicial de um Deus criador. E aí chega a plenitude dos tempos, onde Jesus Cristo se faz presente na sua humanidade terrena. Então, todo esse processo histórico, que é longo, eu estou tentando explicar em pouco tempo, né? A gente está esperando 2.000 anos aqui em 30 segundos, tá, gente? Segundos, não é fácil, né? não. Então, quer dizer, eu gostaria de ter tempo para vir de filósofo em filósofo, de movimento em movimento, para mostrar como que essa plenitude se dá por um processo que começa em Deus. Porque ele não é só o interventor, mas ele é o condutor da história. E é Deus, como diz naquele provérbio que me falha aqui agora, Deus dá dons aos homens enquanto eles dormem. Então, o Senhor é que toca, que vai dando ideias e vai fazendo com que as coisas venham a convergir no sentido que interessa a Ele, chegando na plenitude dos tempos da vinda de Jesus e fazendo um paralelo com uma segunda vinda, que nós podemos estar perfeitamente nesse processo histórico, cultural e espiritual, que é onde as coisas vão convergir para a volta de Jesus. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, e eu quero falar um pouco sobre isso. E vamos voltar também para os tempos de hoje. A igreja cristã no Brasil, evangélica no mundo, nós somos um bom exemplo de Jesus Cristo, e nós vamos pegar um pouco o que Jesus representou no tempo dele, e vamos imaginar o que a igreja evangélica ou cristã representa hoje na sua sociedade, para ver o que estamos similares e o que estamos totalmente distantes. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral para todo o Brasil. Você pode participar conosco, embaixo tem os contatos para você interagir, mandar sua pergunta, seu questionamento, comentando, concordando ou discordando daquilo que é dito. É um debate, então você pode deixar a sua opinião conosco. Deixa eu voltar aqui um pouco para o pastor Amadeu, e eu vi, ele queria falar também no início, mas pastor, você concorda, você vê que... deixa eu tentar traçar dois paralelos. Você imagina que, e a gente quando lê a Bíblia, nós fazemos uma imagem, criamos uma imagem e entendemos o que Jesus é, como as pessoas viam ele, tanto... enfim, os grandes líderes, como o povão, vamos dizer assim, as pessoas que estavam perto dele, tinha uma imagem no qual a gente consegue ter algum tipo de percepção lendo e interpretando a Bíblia. Você acredita que essa imagem é muito parecida com a imagem que o corpo de Cristo, que a igreja de Cristo hoje tem? Igreja evangélica, ou, vamos dizer, o corpo de Cristo, não vou denominar a igreja evangélica, mas o corpo de Cristo hoje, ele é muito parecido, talvez, tem a mesma imagem do que Jesus na época em que veio habitar conosco? A princípio, eu acredito que sim. Por quê? Porque Deus tem o controle de todas as coisas. O Espírito Santo, ele era Espírito Santo no passado e é o Espírito Santo hoje e será sempre. A igreja, ela nunca vai perder essa essência cristocêntrica de ser, né? Isso é real, porque Deus tem controle de todas as coisas. E o que eu me encanto na sua proposta, que é carregada de muito conhecimento teológico, por sinal, é que esse advento dos tempos, que você falou no começo do primeiro bloco, mostrou um Deus que preparou tudo para que o cristianismo chegasse e encontrasse a estrada, encontrasse o monoteísmo pelos judeus que eram dispersos pelas cidades por conta da opressão de Roma, e pela língua, né, pela influência grega. Então, houve uma preparação para que o evangelho viesse. E há uma preparação também para que o evangelho prossiga e venha esse advento, digamos, dos finais dos tempos. Eu chamaria de advento escatológico, né? Então, Deus, ele tem controle de tudo. É lógico que, por conta desse aumentar da ciência, como o pastor Flávio França
com muita propriedade colocou, segue, Deus não perde o controle, porque a igreja também ela vai se atualizando, ela vai usando todos os meios tecnológicos para poder difundir a missão, a visão da igreja. Se a gente analisar em termos de tecnologia, Jesus usava tudo aquilo que era de ponta na época. A gente não tinha microfone Shure, a gente não tinha microfone Lesson, não tinha essas grandes marcas, Schneider, fazer uma comercial geral aí. Todo esse aparato, essa parafernália eletrônica que temos hoje, não tínhamos no passado. Mas a gente vê um Cristo que prega na beira do mar, onde o som pode equalizar melhor. A gente vê ele com a multidão maior no meio das montanhas, onde não tinha comida próximo, comércio próximo para comprar pão para dar aquela multidão que ia desfalecer ao longo do retorno, as pessoas idosas, que a propósito os idosos sempre seguiram a Jesus. Mas a gente vê ele usando essa tecnologia. Então, no contexto tecnológico, né, desenvolvimento, ele usava tudo lá no passado. Todos os recursos. Se você analisar a Bíblia a partir dessa visão de prescrutar e buscar aquilo que era de ponta naquela época. Então, Deus não perdeu, em hipótese alguma, a essência, a forma de trabalhar. Então, tudo está no controle dele. Então, há um advento dos tempos hoje, toda uma preparação desse Deus que cuida, desse Deus que acompanha, e a essência é a mesma, né? Com uma forma diferente. Não temos o cavalo, mas temos a Sorrento, temos a Toyota bonita que você tem. E assim, eita, pai, Jesus. Pastor Gilmar, mas você entende também o perfil que Jesus tinha, como ele era enxergado e visto pelas pessoas hoje, de alguma forma, acontece também na igreja evangélica. Uns amam, outros odeiam, outros gostam por causa da cura, outros buscam por causa disso. Você vê similaridades? Com certeza. Pegando o gancho dos meus amigos aqui, dos meus colegas pastores, nós não podemos pensar que o Deus que preparou tudo no passado para que acontecesse a vinda, o nascimento de Cristo, esteja perdendo agora no presente. Quer dizer, Deus agora, ele começou a perder, deixar que os homens se perdessem. Não, tudo está convergindo para aquilo que Deus quer. Eu falava para o nosso amigo pastor lá, todos os sistemas que nós temos apoio como sociedade, eles já estão falindo. Família está falindo, política está falindo, os recursos financeiros, o sistema monetário falindo, porque os homens precisam, no final, buscar alguém que possa consertar isso. Eles precisam buscar Deus. O que acontece, e eu vejo muito isso nas redes sociais, infelizmente o brasileiro não sabe o que é uma rede social e usa a rede social erroneamente, é que nesse passado, ele começa a pregar para um povo que já conhecia Deus. Ele começou a pregar para o povo de Jeová. Ele não trouxe uma nova proposta, ele trouxe a mesma proposta de Jeová, só que enxergando com os olhos diferenciados. Ele trouxe a graça que estava embutida na lei. E hoje eu vejo que muitos irmãos evangélicos que não entendem que nós somos gentios e estamos agora na plenitude dos gentios, eles querem voltar a um tempo do passado que Jesus pregava no meio dos judeus. Existem muitas igrejas, inclusive, que estão se judaizando. Querem esquecer o nome de Jesus, querem dizer que Jesus não é o nome certo, querem viver dentro de um país tropical com as vestimentas de lá do Oriente e assim sucessivamente. Mas que hoje a igreja está pior, como eu vejo nas redes sociais, do que a do passado, não. Pelo contrário, eu também, queira os senhores acreditem ou não, vivi no século XIX também. E eu vejo que a igreja está melhor. A igreja está mais madura, mais inteligente, mais sábia. Agora, existem alguns indivíduos, é lógico, que estão à margem até da própria igreja, como se fizessem parte da igreja. Mas a igreja está excelente. A igreja é a noiva. A noiva está sempre de branco, sempre bonita, sempre maquiada, sempre linda, esperando o noivo. Agora, se não existem pessoas assim, que fazem parte ali do contexto da noiva, a gente não pode fazer nada, né? Pastor, o senhor concorda? Quem olha, vê Jesus na Bíblia e vê a igreja evangélica de alguma maneira. Quando eu falo igreja evangélica também, é muito bom a gente pontuar. Eu não estou falando de igreja evangélica, porque eu vi na televisão. Ver televisão, culto, não é igreja evangélica. Ver a igreja evangélica é você conviver com as pessoas. Eu não estou falando de líder, do pastor. Exatamente. Conviver. Um cara vizinho, ele vai para a igreja, ele é crente, tudo. Conviver com
pessoas que seguem a Cristo, elas conseguem talvez ver aquele mesmo amor, aquela mesma imagem nessas pessoas? Ou o senhor daqui? Porque tem gente que é muito, não, porque a igreja se acabou, a igreja evangélica faliu. Existem líderes que têm esse pensamento, falam, calma aí, você está lidando com, às vezes, com líderes ou grandes pessoas. Você não está lidando no dia a dia com um irmãozinho, um crente que vai lá, que ora, que dá o dízimo e volta e trabalha. O fiel. Porque é fácil a gente falar, tá falida a igreja evangélica, acabou. Não é bem assim, gente. Não está, de forma nenhuma. Agora acontece o seguinte, é que às vezes a pessoa fica presa em um modelo e ela fica pedrada naquilo. A gente não pode esquecer que a igreja está inserida dentro de um contexto cultural. Perfeito. Quando nós nascemos dentro de um contexto cultural e recebemos todas as influências dele. Isso é assim hoje e sempre foi assim, no passado também. E por isso que às vezes a gente tem alguma dificuldade quando lê a Bíblia, porque ninguém consegue fazer uma leitura isenta da Bíblia, né? Não, mas eu não gosto de Bíblia comentada, eu gosto de Bíblia sem comentário porque ela é isenta. Não é verdade, porque quando a gente faz uma leitura a partir de nós, a partir da nossa cultura, né? E para não ficar abstrato, só para exemplificar, você vê, quando Jesus diz assim, olha, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, né? E qual o pai que, se o filho lhe pedir um ovo, lhe dará uma serpente, né? Isso tem uma eficácia no nosso contexto, tem uma eficácia no contexto de Jesus e outra em outros contextos. Exatamente. Porque no nosso contexto, talvez tenha até algumas pessoas que gostem de comer cobra, mas a maioria não gosta. Mas não vê aquilo ali de uma forma tão discrepante. Mas quando a gente lê dentro do contexto cultural que Jesus falou, e ele estava falando para judeu, você trocar um ovo por uma serpente era você trocar um ovo por algo repugnante, porque a serpente era considerado animal imundo, que na lei mosaica não poderia ser comido. Então, esse texto, esse exemplo que Jesus dá de um pai, que um filho pedindo um ovo lhe dá uma serpente, tem um poder de chocar um judeu muito maior do que tem de nos chocar na nossa cultura. E se você for, por exemplo, para um país africano, isso vai aparecer uma grande troca, você trocar um ovo por uma serpente, porque eles gostam de comer serpente. Aí você vai ter que botar uma nota de rodapé, explicando que naquele contexto de Jesus, serpente não poderia ser comida porque era um animal imundo. Então, eu quero dizer com isso, dando esse exemplo, que todos nós estamos inseridos dentro de um contexto cultural. E isso, querendo ou não querendo, influencia a nossa maneira de ver o Evangelho como um todo e a forma como a igreja também se comporta, né? O Evangelho não está morrendo, a igreja não está morrendo, nada disso. Ela está passando por uma transformação que a sociedade também está passando. Agora, se você não acompanhar a mudança, você vai ficando pedrado. E eu acho que o problema está nos seminários, que o seminário prepara o líder para um mundo que não existe mais. Prepara um líder com a cabeça dele lá para os anos dourados, né? Lá para os anos 50, do Brasil, dos anos 50, onde o sonho da classe média era ter um casal de filhos, né? A filha era professora e pianista, e o filho era doutor, advogado, médico, aquele sonho da cabecinha da classe média dos anos 50. Então o pastor sai do seminário com aquela cabeça. E vai encontrar uma realidade que choca com o que ele aprendeu do ideal de perfeição segundo aquilo que a gente estabelece. Você vai encontrar hoje na nossa sociedade 11 tipos de entidades familiares diferentes. Além daquela família matrimonial que a gente vê na Bíblia. Pai, mãe e filhos. Você tem mais 10 tipos de famílias hoje em dia, né? E isso é uma realidade que se impõe, você não escolhe. O ideal é aquela família matrimonial, mas a realidade aponta para uma outra coisa. E você tem que saber interagir com isso, porque senão você vai ficando pedrado e fora totalmente da sua época e do seu espaço. E se fosse Jesus, como é que ele trataria os 10 outros tipos de entidades familiares? Às vezes a gente para e se pergunta, vamos colocar, o que Jesus faria nesse sentido? Até teve uma campanha muito forte nos Estados Unidos, veio para o Brasil, que era o WWJD, o que Jesus faria, que as pessoas sempre que deparavam com situações se perguntavam, o que Jesus faria? Nós vamos responder isso no próximo bloco. Jesus nos tempos de hoje, talvez ilustrado pela sua igreja ou não, será que a gente não sabe lidar bem, por exemplo, com essa questão de entidades familiares diferentes hoje, que hoje parece que tem uma guerra entre evangélicos e talvez casais que queiram ser homossexuais? Como é que Jesus se colocaria, se posicionaria num sentido
desse. Vamos ver na Bíblia também, porque às vezes o pessoal, Jesus daria amor, não sei o quê. Mas tiveram algumas ocasiões na Bíblia também que Jesus, eu não vejo tão amor, não. Ele se impõe, olha, tá errado, não sei o quê, muda, não sei o quê, e botava na cara. Então, vamos tentar entender como é que a igreja está se atualizando, está atualizado no seu ensino e como ela enxerga o mundo. Vamos para um rápido intervalo, mas antes eu tenho um recado para você. Veja só. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar a sua vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307. Lembre-se, no site, para se cadastrar, coloque o ID 110307 e torne-se um consultor hoje mesmo. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. Terceiro bloco do Antenados, na geral, você pode participar conosco. Estamos conversando, entendendo um pouco sobre os tempos de hoje. Jesus, será que nós temos a mesma cabeça? Se posicionamos, talvez, como Jesus se posicionaria? E eu levantei uma pergunta no último bloco, que muitas pessoas... Enfim, Jesus se deparou com N situações diferentes e ele, às vezes, tinha um posicionamento um pouco mais duro, rígido, franco. Às vezes ele era mais amoroso, mais receptivo com algumas situações. E hoje nós perguntamos, por exemplo... Foi levantado pelo pastor aqui, André, hoje nós temos 11 tipos de entidades familiares diferentes. Não estamos preparados a lidar com isso. Se a gente chega na casa de uma pessoa visitar, não é um pai, uma mãe e uma filha, a gente fica meio tal, e a nossa tendência é endurecer o coração e entregar uma palavra um pouco espinhosa. O que Jesus faria numa situação dessa? A mesma coisa. Entregaria uma palavra espinhosa voltada para os princípios de Deus, para os princípios da missão dele. Ele veio resgatar aquilo que se havia perdido. O diabo, ele veio para deturpar. O que está acontecendo hoje no mundo, esse ataque do diabo às famílias, essa inversão de valores no meio dos homens, isso é um ataque do diabo. E Jesus, o comportamento dele seria o mesmo que ele teve no passado. Debater contra o pecado e trazer a proposta do reino de Deus, da salvação. Deus fez macho, Deus fez fêmea. Deus fez o homem para viver em sociedade como marido e mulher, e o resto é tudo invencionice aí do ataque do inimigo ao longo de um tempo da sociedade. Que às vezes é engraçado, você pensa, mas Jesus... E você vê isso às vezes do outro lado, mas Jesus era amoroso, você não parece com Jesus, o cristiano... A gente começa a ler algumas, mensagens de Jesus para a multidão. Primeiro ele começava a fazer milagre, aí lotava, chegava. Quando ele mandava a palavra real, talvez espinhosa, todo mundo começava a ir embora, a ponto dele chegar e ficar só com os 12 dele e falar assim, vem aqui, e vocês? Vocês também não querem ir embora, não? Exatamente. Radical e fiel à palavra, à proposta dele, que diz, e vocês não querem ir também, não? Não diremos nós, só tu tens palavra de vida. Céu e inferno. Quer ir para o céu, o caminho é esse. Quer ir para o inferno, é só oba-oba, a porta é larga, o caminho é espaçoso. Falando de Deus, nós não podemos separar Jesus de Jeová, nem Jesus do Espírito Santo, porque Jeová é Jesus, Jesus é o Espírito Santo. Então nós temos muitas passagens no Velho Testamento que Deus tratou essa questão homossexual de forma séria e algumas formas até muito drásticas, tendo destruição de cidades e tudo. Quando Jesus vem, ele começa a falar contra o pecado. O próprio João aparece e confronta logo os policiais da época, dizendo para vocês têm que se contentar com o soldo de vocês, acabando com a corrupção. E Jesus, quando aparece, ele vem como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. As palavras de Jesus sempre eram contra o pecado. Ele tratou com prostitutas e disse para ela, vocês não devem pecar mais. Ele curou o cidadão lá que estava no tanque de Betesda e diz, não peques mais para que não te suceda coisa pior. A igreja, ela tem a visão, trazendo o Velho Testamento e o Novo Testamento, que o homossexualismo, ele é pecado. Então, a igreja prega contra o pecado. É lógico, nós vamos chegar num culto e a gente vai assistir lá um grupo que tem o comportamento homossexual.
digamos que um casal ou duas pessoas que vivem maritalmente como gay, assistam o culto e traga até um filhinho que adotaram ali, que assista o culto, eles vão ficar ali, vão ouvir, eles precisam ouvir palavras contra o pecado. Eu não sei se o pastor vai dizer direto que o homossexualismo é errado, ou ele vai trazer palavras contra o pecado e trazer o perdão de Deus para a salvação das pessoas. A gente vai voltar também, talvez, no sensível. Eu quero botar um pouco mais de lei nessa conversa, porque eu acho que o pastor Flávio falou também uma coisa interessante. André, às vezes, não é nem um conteúdo, mas como ele é apresentado e passado. E eu concordo com isso, porém, às vezes até eu vejo, poxa, será que a gente não está excedendo? Tem um excesso nisso? Por exemplo, quando eu vejo Jesus tratar a questão da prostituta que estava sendo apedrejada, ele, na verdade, não foi incisivo com ela, foi incisivo com todos os outros que queriam apedrejá-los. No sentido de falar, calma aí, quem são vocês para querer apedrejar ela? Vocês nunca pecaram, não? No sentido, às vezes, que é difícil você, às vezes, ver um pastor se colocando de um lado de um homossexual e... calma aí, tudo bem, ele é homossexual, mas vem aqui. E quem são vocês que estão falando que ele está pecando? Exato. E o pecado de vocês? Vocês não mentem? Vocês não fazem... Eu não estou falando isso para a igreja, mas a nossa tendência, às vezes, e aí talvez uma coisa que eu sinto hoje, talvez bota para cá, é de sermos uma daquelas pessoas que pega a pedra. Às vezes está errado, e pega, ao invés de falar, querido, vamos tratar. Mas quem são vocês que estão falando? Calma, vamos falar baixo um pouquinho, vamos baixar. Sabe o que acontece, porque vocês André? também pecam, vamos tratar. Jesus fez isso com a prostituta. É porque a gente anda em extremos. Você perguntou como é que Jesus trataria esse caso de entidades familiares. Ele trataria com amor. Mas o amor não significa concordância. E aí que está o problema, que a gente sai de um extremo para o outro. Amar não é aderir. Pecado sempre vai ser pecado. Não tem jeito. Aquilo que o Senhor estabeleceu na sua lei claramente como pecado é pecado. Agora, você vê que até a lei mosaica tratou desses assuntos complexos, contemplando a maturidade do homem naquele momento. Você vê que quando os discípulos perguntam a Jesus a respeito do divórcio, ele diz assim, olha, não era da vontade de Deus, porque o divórcio estava lá na lei mosaica, né? Não era da vontade de Deus, não era da vontade de Deus, mas Deus permitiu por causa da dureza dos vossos corações. Então você vê, e ele diz assim, olha, no princípio não era assim. Então, a vontade de Deus é que não fosse daquela forma. Mas, naquele momento de maturidade da humanidade, era melhor o divórcio. Por quê? Porque eles iam meter o pé e iam se divorciar mesmo. E a mulher, sempre o lado mais prejudicado, ela ia ficar ao abandono. O marido iria repudiá-la, e sem o divórcio ela não poderia casar de novo, e iria ficar totalmente sem assistência. Então, o divórcio vem para evitar um mal maior. Mas não que esse fosse o ideal de Deus. Quando nós temos todas essas várias formas de família, nós sabemos que Deus estabeleceu um modelo de família e a sociedade impôs outros, né? E a igreja tem muita dificuldade de tratar isso porque ela lida muito mal com tudo que é humano. Lida um pouquinho bem com o que é espiritual, mas com o que é humano muito mal. Então, você vê como lida mal com essas situações e você lê isso nas entrelinhas. Porque se uma determinada mulher vai com seu filho à igreja, imagine uma situação hipotética, assiste o culto, vai cumprimentar o pastor, e o pastor pergunta para ela assim, onde é que está o seu marido? Ele automaticamente está dizendo assim, olha, você não serve para estar aqui se você não vier com o marido a tirar colo. Porque ele está vendo aquele modelo da família de marido, esposa e filhos. Enquanto que a própria lei já reconheceu a família monoparental. Mãe e filhos, pai e filhos. Sem a presença do outro cônjuge. Isso é o ideal de Deus? Não. Mas isso é uma verdade que se impõe e que a gente tem que aprender a lidar com ela. Mas também isso é perigoso, porque tem um monte de verdade que se impõe que é mentira. Vestida de verdade, que a gente... Não é porque também uma verdade se impõe que tem que ser aceitável. Social. Entendi, Claro. perfeitamente. Mas a questão não são... dos tempos, Sim. né? Hoje, sim, aquilo claro, que se sempre. faz hoje vai infligir amanhã. Uma situação que eu quero dar uma retrocedida aqui. Exemplo, a Bíblia diz que uns nasceram eunucos, outros se fizeram eunucos, e outros se fizeram eunucos por conta do reino de Deus. Ou seja, há uma proposta aqui de um freio, né?
concernente a uma natureza, concernente a um propósito. Isso aqui é uma deixa. Então, ele não ia tratar essa questão homossexual naquela época, até porque não tinha. Mas aqui tem camarada que nasceu com uma natureza e ele, por conta do reino, ele se fez eunuco, pegou a carne dele e sacrificou na cruz do Calvário. Uma pessoa homossexual que vem para a igreja, por exemplo, e deixou as práticas homossexuais, a gente ama todos os homossexuais. Todos eles são bem-vindos na igreja. O que a igreja é contra a prática claro. Homossexual, que também, como cidadão, é minha opção de aceitar ou não. Eu sou um ser livre para expor meus pensamentos, minhas ideias, direito de ir e vir. Então, o que acontece? Aquele indivíduo, ele vai ter que crucificar a carne dele, crucificar as tendências deles homossexual, como eu, com as minhas tendências heterossexual, eu também vou crucificar. Tem uns que têm umas naturezas, tem muito testosterona, tem muito libido, e queria ter 200 mulheres, mas ele tem uma só, mesmo com vontade de ter muita, sacrifica e vamos todo mundo para o céu, porque a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. E só os violentos, só os que se dedicam, que empregam forças, se apoderam. Mas eu vou além, talvez não concordando, mas quando vamos falar de um sacerdote católico que quer seguir essa coisa, ele sacrifica qualquer desejo, para nunca casar. Não vou casar se é homem, se é mulher, não vou, porque ele acredita no propósito e segue a isso, que é uma coisa interessante de fato. Mas não? Talvez a igreja não se preparou para esse momento. A igreja não se preparou para lidar com essa diversidade de pessoas que chegariam até ela. Tanto é que a proposta da igreja hoje ainda é a mesma antiga. O cidadão chega com esse problema, eu classifico como problema, e a igreja diz: você hoje está liberto, nunca mais vai ter essa tentação, quando não é verdade. Não é verdade. A igreja tinha que mudar o discurso dela e dizer: ó, você veio com isso, você está salvo. Jesus salvou a tua alma, você está liberto, mas você sempre terá tentações homossexuais. Sempre. Porque a tendência do cara, a orientação dele é aquela. Você sempre terá tendências homossexuais. O que eu vou fazer então, pastor? Faz o que eu faço quando a minha carne está muito acesa. Eu vou para o meu quarto, eu vou para o jejum, eu vou para a oração, eu vou para a palavra, eu me controlo, mas você sempre vai ter isso. Porque senão, quando ele tiver a primeira tentação dele, na carne dele, a primeira tentação dele será na área homossexual, ele vai dizer: tudo era mentira, eu não estou liberto disso. E aí ele vai cair no pecado e a gente, às vezes, não tem nem como resgatar mais essa alma. A gente vai para um rápido break, daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Antenados na Geral e eu vou querer também, no último, falar um pouco sobre estruturas eclesiásticas. Jesus teve seus 12 e com Pedro iniciou, vamos dizer assim, a igreja, a primeira igreja. E é interessante porque era uma igreja que em conteúdo de ensino era muito forte, em discipulado era muito forte, em cura e libertação era muito forte, em prosperidade de alguma maneira, porque todos dividiam entre si, era muito forte. Então é uma igreja que tinham, vamos dizer assim, todas as segmentações que existem hoje, porque hoje nós temos isso. Essa igreja é voltada para cura, essa é para prosperidade, aquela é para libertação, essa aqui é para ensino, já essa aqui é para o discipulado. Nós temos igrejas segmentadas quando eu vejo, pelo menos na Bíblia, que a proposta é ter uma igreja com todas essas segmentações, uma completa. Ou não, talvez a multiforme graça de Deus seria esses vários tipos e facetas da igreja dos dias de hoje. Vamos debater um pouco sobre isso, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. No último bloco, já do Antenados na Geral, estamos falando sobre Jesus e a sua igreja hoje. Nós somos uma boa imagem, uma boa semelhança de Jesus Cristo. E eu vou levantar uma coisa sobre as estruturas eclesiásticas nossas. E eu falei no último bloco, Jesus, no seu ministério, vamos dizer assim, se fosse um líder de igreja, ele tinha cura e libertação, porque por onde ele andava, ele curava e libertava as pessoas. Ele tinha um ensinamento do melhor possível, então tinha boa palavra, ensinamento. Tinha discipulado que acompanhava os seus 12 e cuidava muito bem. Tinha, de alguma forma, prosperidade. Isso foi passado para a igreja primitiva, onde todos se desfaziam do que tinham para que todos tivessem alguma coisa. Isso eu chamo de prosperidade. Tinha... E por aí vai. Hoje, a igreja evangélica, do modo que ela se estrutura, é um pouco diferente disso. Ela não tem todos esses ingredientes. Ela é mais forte num e às vezes até esquece outros. Então, por exemplo, uma igreja hoje trabalha muito com cura e libertação,
não está nem aí, às vezes, com o discipulado, não tem o acompanhamento, a proximidade do pastor com o seu líder. Não faz membros, não faz membros. Isso, igrejas, por exemplo, que tem muito poder e glória e fogo, eu sou assembleiano, sou reteté, então a gente tem muito isso, mas de alguma maneira se largou por muito tempo, talvez, a palavra da prosperidade e de outras coisas mais, ou do ensino, às vezes, né? Não, é poder e glória, poder e glória, poder e glória, e se largou o ensino. Já outras igrejas são muito fortes no ensino, você vai, os pastores, os membros, o pessoal que sabe tudo de Bíblia, mas de alguma maneira não tem também o poder, o poder do Espírito Santo e outras coisas mais. Parece que cada igreja, de algum modo, pegou um tempero desse, né, talvez da igreja formada inicialmente por Jesus e depois por Pedro ali, e dissecou e falou, não, eu vou me segmentar nisso aqui, então eu vou fazer, olha, o louvor vai ser muito forte, então não, vou pegar a célula, vou trabalhar nos 12, então o discipulado meu vai ser o melhor. E se segmenta, mas é difícil você, de fato, ver uma que tem uma plenitude desses ensinos e tudo mais. Vocês veem isso como algo normal ou, às vezes, como uma mudança, talvez uma pequena deturpação daquilo que Jesus quis criar? Essa mudança ela está em todo o contexto hoje da sociedade. Social, exatamente. O indivíduo é médico. Antigamente, um médico ele era bom em tudo. Hoje, ele tem que ser especialista em uma área. Que ele não era bom em tudo, ele fazia um pouco de tudo, né? Então, hoje, essas influências também chegaram no contexto do reino. O camarada é bom de cura, ele vai se dedicar. Agora, é lógico que Jesus é o padrão, ele é um modelo, né, de cristianismo, de proposta de igreja para hoje. Ele pregava, ele ensinava, ele curava, ele falava às multidões. Discipulava. Ele falava aos 12, ele falava a um. Então, isso é um modelo para nós hoje, mas é bem real que você tem que desenvolver a área em que você é bom e utilizar na sua equipe as outras áreas de outros companheiros e colegas que são bons naquela outra área que você não é tão, assim, expert, digamos assim. Que às vezes é aquilo que eu achei interessante, às vezes não é nem uma questão da igreja normal, é uma necessidade da população mesmo, de buscar isso, porque hoje, enfim, medicina e qualquer outra, você precisa de uma especialização. Isso chegou na igreja. Não sei se é bom ou se é ruim, pastor Edmar, o que você acha? Exatamente, eu acho que é bom. Tá. O que acontece é que nós temos que identificar dentro da igreja, e isso já se fez um pouco no passado, há uns 20 anos atrás, algumas igrejas faziam isso, identificar na igreja, dentro da igreja, quem tem aquele talento para aquele tipo de coisa. E dar a oportunidade da pessoa desenvolver o talento dele. Porque eu posso ser um pastor que não sou pregador. O pastor ele não precisa ser um pregador. Ele tem que ser um bom administrador. Administrar a igreja, as finanças, os negócios, e os dons e os talentos das outras pessoas. Então, se ele descobre alguém que tem um talento para cura, ele tem que investir naquele cidadão que tem um talento para cura. Se ele tem um cidadão que tem um talento para ensino, ele investe. Paulo perguntou, são todos pastores? Todos falam em línguas? É lógico que não. Mas ele pode levantar aquele cidadão. O problema, às vezes, hoje, no nosso meio, é um pouco de medo. Será que esse cidadão vai sobressair muito e, de repente, não vai me tirar alguma coisa que eu tenho? Mas eu posso fazer um discípulo. Jesus fazia um discípulo. O que é um discípulo? É um cidadão que quer imitar o seu discipulador. Ele quer ter o linguajar igual, até às vezes o cabelo igual, a barba igual, o jeito igual. Ele fala as palavras que o outro fala. Se ele faz um discípulo e ele dá uma oportunidade daquele discípulo aparecer, né, ele vai ter também o ministério dele crescente. Porque o que faz o meu ministério crescente não sou eu, são as pessoas que estão em volta de mim. Salomão construiu o templo. Salomão era pedreiro? Não, Salomão não era pedreiro. Ele trabalhava com ouro? Não. Mas se cercou de pessoas que sabiam fazer aquela obra, e aquela obra foi gigantesca e é falada até hoje. Mesmo quem nunca viu, como eu, o Templo de Salomão, sabe que foi uma coisa magnífica. Inclusive, perdão, a gente tem um ministério chamado Ministério Olhos Abertos, né, que traz para a igreja seminários com essas propostas que o pastor Edmar é a pessoa direta que cuida desse ministério, e a gente trabalha com equipe justamente para identificar esses valores na igreja e treinar esse pessoal. Tu pode falar um minutinho? O Olhos Abertos tem a finalidade de identificar talentos na igreja, curar a igreja em algumas áreas que as pessoas têm. Às vezes o cidadão é excelente, mas ele está emocionalmente desequilibrado, ele está com problemas familiares, ele vai ser tratado, vai ser treinado, vai ser apresentado o pastor dele
para que ele possa dar sequência a um trabalho que a igreja antes não tinha. E isso tem, ao longo desses meses, nós tivemos até que parar no ano passado, né? Que de janeiro a abril era todo dia em algumas igrejas, porque ficou muito cansativo, porque a equipe era pequena, mas estamos aí de volta com esse trabalho de treinamento, de discipulado, para que as igrejas possam entender também que nem tudo é cura, nem tudo é cura. Cura é bom. Não, exatamente aí que eu ia entrar. Mas se a palavra for liberada, vai ter cura. Entendi, mas eu queria entrar nisso porque eu acho aquilo. É bom, às vezes, você ter até um aperfeiçoamento, não vou falar nem segmentação, mas um aperfeiçoamento numa área, porém, sempre quando você vai se tratar com alguém, é bom ele ter um entendimento de medicina geral. Exatamente. Porque se às vezes ele vai, é do cérebro, não tem nada a ver com o cérebro, é um negócio que está no seu dedo, ele não está no cérebro, não sei o quê. Isso às vezes pode acontecer. Se uma pessoa está com problema financeiro. Exato. Quem disse que é espiritual? É capeta, vamos tirar esse capeta da tua vida financeira, vamos tirar o devorador. E o cara não gosta de trabalhar, não sabe administrar bem. Então é melhor um discipulado para estar mais próximo, para acompanhamento. Então, assim, segmentação em algumas áreas é bom, mas em outras áreas, professor Flávio, não sei se o senhor parou também para pensar nisso, se talvez é um formato normal que se cresceu hoje, Multiforme, graças a Deus, ele trabalha assim, mas se de fato é bom as igrejas começarem a entender, olha, nós temos que aperfeiçoar, nós somos talvez taxados ou segmentados nessa área, tudo bem, mas vamos desenvolver outras áreas porque o povo necessita de todas as áreas. Mas todo mundo é espiritual, familiar e financeiro ao mesmo tempo, não é só espiritual ou só familiar, a gente precisa de tratamento geral. Olha, mas isso é até comum acontecer. Né? Você vê, a completude nesse sentido que você está falando, eu só vejo mesmo em Jesus. Só ele era completo. Né? E nesse sentido, você vê, você tem que levar em consideração que ele estava abrindo uma frente nova. Né? Exatamente. Enquanto homem ali, ele estava... E você viu tudo que ele sofreu. Por quê? Porque Jesus era um homem à frente do seu tempo. Né? E todo homem, né? Homem aqui no sentido de pessoa humana, homem e mulher. Todo homem à frente do seu tempo é uma pessoa que sofre muito. Nós, há coisa de 15 dias, comemoramos aí os 50 anos do falecimento do pastor Martin Luther King. Foi um homem à frente do seu tempo e pagou o preço da sua vanguarda com a própria vida. Né? Jesus não foi diferente, e tantos outros ao longo da história. Mas ele é aquele tipo, como no carnaval, o abre-alas. Né? Jesus é aquele empreendedor, nesse sentido aqui, estou levando agora para o sentido empresarial, como você que amanhã ou depois resolve abrir um negócio e no primeiro momento você faz tudo. Né? Você é o dono, você é o faxineiro, você é o office boy, você é a secretária que atende o telefone, porque só tem você. Aí depois vão chegando outras pessoas, cada um vai fazendo a sua parte do trabalho. Né? E a igreja já tem 2000 anos praticamente, né? De Jesus para cá, quase 2000 anos, e ao longo desse tempo ela foi criando as suas instituições, a sua maneira de ser, interagindo com a cultura onde ela está inserida, né? E aí você vai ver no nosso caso, né, do evangélico, no nosso caso brasileiro, você vai ver a igreja dividida em alguns segmentos, e hoje, por exemplo, uma denominação nova, que começa com, assim, que ela tem a sua personalidade na área de cura e libertação, digamos. Com o passar dos anos, você vê eles abrindo um seminário, né? Começa a sentir que não pode ficar só naquele bate-pronto de oficina espiritual, né? de pronto-socorro espiritual. Você precisa de um conteúdo mais forte. Aí daqui a pouco eles abrem um seminário, o trabalho vai tomando um outro perfil. E o próprio Jesus disse, outras obras maiores vocês fariam. Sim. Então outras coisas surgiriam ao longo do tempo. Está tudo nesse contexto dessa Claro, porque a igreja vai se espraiando os seus ministérios. Você vê como algo que é tão importante para nós hoje, que a gente chama de ministério de louvor. Você não vê isso no Novo Testamento. Claro que lá eles cantavam também, tinham os seus cantos, mas não é com a força que nós temos hoje em dia. Mas nós estamos distanciados quase 2000 anos. Nós fomos criando as nossas práticas, né? Os nossos ministérios. E você vê que hoje é praticamente impossível você imaginar uma igreja sem o chamado ministério de louvor, que não tinha lá no passado o peso que tem hoje. Mas eu tinha um pandeiro, eu tinha um pandeiro. Não, sim, mas eles também tinham lá os instrumentos deles, né? Pastores, a gente tem 3 minutos para terminar o programa. Eu queria ouvir de vocês, porque querendo ou não, acho que essa é a pergunta cerne no nosso debate de hoje, até feita em cima de uma frase de Gandhi, que tem várias interpretações para ela. Uma das interpretações que até escrevi aqui, que eu vi também na internet, é
amo o cristianismo, mas odeio os cristãos. Tem outro que fala, amo a Cristo, mas odeio os seus seguidores, ou o cristianismo. O seu cristianismo. Somos bons representantes de Jesus? Estou falando da igreja de hoje, a gente enxergando. Somos, vou começar, pastor Edmar, somos bons representantes de Jesus? Eu acredito que sim. Nós estamos vivendo em outro tempo, ok? Infelizmente, tenho que declarar que Gandhi se perdeu, porque ele tinha a filosofia dele e preferiu seguir a filosofia dele, porque ele não aceitava a forma como os cristãos viviam na época, assim como muitos se perderam. Foi um grande homem, um tremendo homem, mudou uma sociedade, tinha uma palavra magnífica, o povo acreditava nele, mas o que ainda salva o homem, liberta o homem, é Cristo e o cristianismo. E a igreja de hoje ainda prega esse Cristo, esse cristianismo. Então não mudou tanto. Você acha, pastor, somos bons representantes de Jesus hoje? Com certeza. Até porque, conforme nós começamos, Deus tem controle de todas as coisas. E se eu não sou um bom representante dele, ele levanta outro que vai ser excelente, um exímio representante dele. Pastor Flávio, concorda também? Somos hoje, estamos bem, representando Jesus bem. Só para pontuar... Estamos queimando o filme de Jesus. Como é que você imagina? Gandhi diz isso dentro daquele contexto histórico, porque a Inglaterra dominava a Índia e a Inglaterra é cristã. Era e é cristã. E por isso o ressentimento de todo mundo oriental. Sim, esse é o motivo. Como é que você, que prega esse Cristo, que manda bater do outro lado da face, você vem aqui, invade e toma tudo que é nosso? E bate em nós. Então, é uma coisa contraditória. Agora, nós somos bons representantes de Cristo? Eu acho que nós somos os representantes possíveis, mas tendemos a melhorar. Pelo menos devemos ter essa expectativa, porque eu sou um eterno insatisfeito. Mas a minha insatisfação é primeiro comigo. E eu acho que é bom que seja assim, porque o dia que eu me sentir satisfeito, eu acho que eu morri. Então eu tenho que estar me aprimorando. Nós somos aquilo que é possível nesse momento, mas que deve buscar cada vez o seu melhor. Perfeito. Pastores, obrigado pelo debate de hoje. Foi muito bom a gente conversar e entender e matutar sobre esse assunto. Espero que você de casa tenha gostado. Nós chegamos ao final do Antenados na Geral, mas amanhã tem mais. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.